Colégio Equipe Patos, HNSF, Cicobi Credicopa e Unipan apresentam Jornal da Manhã Patos. Oferecimento Cool Patos, Laboratório Carlos Chagas, Prodoeste, Sanquia e Unimed. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Jornal da Manhã Patos. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Manhã Patos. Ótima sexta-feira para você, bom dia, Dilson Guimarães. Bom dia para você também, Flávio Souza, e para toda a nossa audiência. Você que está nos ouvindo pode acompanhar a entrevista da semana aqui em 103,3 e também pelo YouTube /Jovem Pan Patos. Participe conosco. Sexta-feira, 4 de novembro de 2022, data em que se lembra o dia do oficial da reserva. Sexta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado. A noite será de muitas nuvens. Temperatura oscila entre a mínima de 10 e a máxima de 24 graus. A umidade relativa do ar estará entre 49% e 93%. Entrevista. Oi, Edilson. Oi, Flávio. Olá para todo mundo que está ouvindo a Jovem Pan Patos de Minas, o Jornal da Manhã Patos. Gente, estou aqui com uma missão, que é apresentar para vocês o entrevistado especial de hoje. Esse entrevistado é uma pessoa muito querida. Eu nem me apresentei, né? Sou a Cássia Cristina, apresentadora da Rádio Itatiaia. E esse próximo entrevistado está na Rádio Itatiaia há 40 anos como um dos colunistas na área de saúde. E ele participa semanalmente comigo na Itatiaia falando sobre sexualidade. É uma pessoa que faz um trabalho até social mesmo para Belo Horizonte, porque ele fala de sexualidade, de sexo, da saúde masculina, da saúde da mulher, com uma facilidade, com uma linguagem extremamente acessível e que eu acho que vocês vão adorar. Sem contar que ele é filho de Patos de Minas, assim como o meu querido Joselino Souza Barros. Então, deixa eu apresentar para vocês. Tenho a honra de apresentar o nosso entrevistado de hoje, entrevistado de vocês, que é o médico e sexólogo, Dr. Sérgio Almeida. Um abraço, pessoal. Bom dia, Patos de Minas. Bom dia, Jovem Pan. Prazer estar aqui, viu? Que prazer. Agradecer o Edilson e o Flávio Souza. Muito obrigado por vocês estarem me recebendo no programa. Cássia Cristina, muito obrigado, Cássia. Que gracinha, gente. Muito obrigado, Cássia. Viu, gente? Olha que cartaz. Aqui, bom dia, Patos, de novo. Vamos fazer um programa bem legal, viu? E muito obrigado. Vamos lá? Bom dia. Muito bom dia, doutor. Seja bem-vindo à entrevista da semana aqui na Jovem Pan Patos. Bom dia, uma honra estar em Patos. A honra é toda nossa, viu, doutor? Aqui quem fala é Edilson Guimarães. A gente sabe que o senhor é patense e é um médico de muito sucesso aí em Belo Horizonte. E eu quero já começar perguntando ao senhor o seguinte: qual é o verdadeiro papel de um sexólogo? Bom, a gente não trabalha com problemas de relacionamento. Então, o que a gente faz? A pessoa apresenta uma queixa ou uma diminuição do desejo, ou uma diminuição da resposta a esse desejo, e a gente tem que procurar a causa, por que está com isso. E existe uma solução médica que possa ajudar sem atrapalhar? Aí a gente atua. Nós não somos psicólogos, médico. Atua na parte médica. E resolve muita coisa. Muita coisa. Então é um trabalho muito gratificante, porque dá a solução rápida e fica ótimo.
Doutor, o senhor disse que o sexólogo, né, não trabalha com a parte psicológica, não é um psicólogo para assuntos sexuais. Mas o senhor acredita que nós precisamos falar mais sobre sexo para compreender, inclusive, os problemas que são fisiológicos ligados à sexualidade humana? Mas não tenha dúvida, não quer dizer que eu não atue como psicólogo na seguinte maneira. Ah, eu estou brigando com a minha mulher, eu estou sem desejo por ela. Não é comigo que vai ter que resolver isso. Ah, eu estou em dúvida com relação ao rumo da minha identidade sexual. Não é com o médico que vai resolver isso. Entendeu? Mas todo mundo que passa pelo sexólogo, procura, já marca uma consulta e agenda, é uma pessoa com sofrimento, uma pessoa que está amolada demais com aquilo. Agora, eu não posso partir do princípio, enquanto médico, que seja um fato emocional. Eu tenho que procurar uma coisa orgânica. Você toma algum medicamento? Você tem alguma doença de fundo? A maioria dos que me procuram são homens. A maioria absoluta são homens. E procuram principalmente por disfunção erétil, porque está broxando, ou porque está com ejaculação precoce. Basicamente é isso. Mulher. Pois não, prossiga. Então a mulher procura muito pouco. Então são os homens e basicamente é isso. 90% do consultório é isso. Ejaculação precoce e broxura. Doutor Sérgio, as dificuldades em falar sobre o sexo é maior entre os homens ou entre as mulheres? Não, para falar assim na roda, lá no bar, não conheço nenhum homem que chega e fala, pô, cara, não estou dando conta do serviço. Lá em casa, não estou querendo, estou broxando. O homem não fala isso, não. Não fala, não. A mulher fala, ah, não estou querendo sexo de jeito nenhum. Ela fala quando ela não quer, porque normalmente quando é o marido que não está procurando, também ela não fala, não. Ah, meu marido não me procura, porque a mulher sente que não está procurando porque ela está feia, não está procurando porque ela está com outro, ela teme esse tipo de coisa. E o homem não fala porque não vai falar. Chegar a sentar na mesa e falar, pô, cara, não estou saindo com nada. Ela não vai fazer isso, não faça. Agora, do sexo dos outros, fala muito em galhofa, né? Em zoeira. Aí fala, ah, pulando, não sei o quê, essas brincadeiras de sexo, essas coisas, fala. Homem fala sem parar. Agora, na primeira pessoa, eu estou... Não fala, não. Fala, não. Doutor Sérgio, quando as mulheres o procuram com algum problema que envolve a sexualidade, o vaginismo é um dos problemas que o senhor consegue tratar? Isso é um problema recorrente das mulheres que procuram o seu consultório? E se há estudos também que indicam que este é um problema recorrente que impedem as mulheres de ter prazer sexual, por exemplo? Impede, claro, o vaginismo impede. Agora, quando é vaginismo, que é uma causa emocional, porque no vaginismo não é que a mulher sinta dor, ela sente medo de sentir dor. Então ela fica em posição ginecológica. Você vai com a mão para tocar, antes de você tocar, ela já foi lá para o alto da mesa. Ah, não vai doer. Ah, vai doer. Então é uma dor, é uma pré-dor. Então eu encaminho, porque tem o Dr. Ramon Luiz Braga Dias Moreira, ele adora trabalhar com vaginismo. Eu encaminho para ele. Entendeu? Aí vai passando vela, aí sim vai fazendo questões emocionais, vai vendo como é que estão as coisas, e eu não sei o resultado. Eu gosto de um resultado mais rápido, mas... Porque você tem que examinar. A mulher fala, está doendo muito, você tem que examinar. Tem que ver se há um problema ali na entrada da vagina, se tem alguma coisa. Você não consegue secar, tocar na mulher. Na hora que você vai com a mão, ela já pulou para trás. Ai, vai doer. Ramon, ele ajuda nisso. Você está acompanhando a entrevista da semana aqui na Jovem Pan Patos com o Dr. Sérgio Almeida. Não saia daí, porque daqui a pouco tem mais perguntas e a sua participação também na entrevista. Continue com a gente.
Ditraza Mitsubishi apresenta toda a força e imponência de uma picape L200 você já conhece. Agora, o que mais importa nesse comercial? As facilidades de sair com uma. Venha fazer um test drive e ter acesso às ofertas especiais preparadas exclusivamente para você. E ainda o atendimento personalizado de uma concessionária Mitsubishi. L200 é só na Ditraza Mitsubishi. 3438187070. Juntos salvamos vidas. Desafios separam pessoas comuns de pessoas notáveis. Só quem consegue transformar conhecimento em oportunidade alcança o lugar de protagonista da sua própria história. Vestibular 2023 Unipam. Sua vida merece uma história de destaque. Inscrições pelo site vestibular.unipam.edu.br. Prova dia 11 de dezembro. Unipam. Educação que transforma. Tem um plano pra viver com mais tranquilidade, levar a vida leve sempre com facilidade. Existe um plano pra você e sua família, sua empresa e funcionário com saúde e alegria. É o plano Unimed. É o plano Unimed. É o plano Unimed. Unimed Patos de Minas. Cuidar de você. Esse é o plano. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você? As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração nos sabores chocolate, cappuccino e milho verde. Cremosas, leves e ricas em cálcio, são a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos, sempre presente. Jornal da Manhã Patos. Classificados Tintim, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, vender e comprar com toda a segurança. Classificados Tintim, anunciou, vendeu. Telefone 3821-1133. Estamos de volta com a entrevista da semana. Acompanhe a gente pelo YouTube, /Jovem Pan Patos. A Jovem Pan Patos é a rádio que virou TV. Hoje estamos falando com o conhecido médico e sexólogo, Dr. Sérgio Almeida. Dr. Sérgio, já emendando a próxima pergunta aqui, quais são os sintomas que evidenciam a necessidade de se procurar um sexólogo? E eu queria também acrescentar uma curiosidade. Qual é o seu público? É a maioria da terceira idade ou isso é um mito? Ocorrem problemas sexuais em todas as idades? Normalmente em todas as idades ocorre problema. Quando é jovem, na maioria absoluta das vezes, primeiro, o meu público é basicamente masculino. Eu, apesar da minha formação primeira ser em ginecologia e obstetrícia, eu pensei que eu teria uma enorme dificuldade em levar o homem no consultório, por preconceito, e o meu consultório foi tomado pelos homens e as mulheres sumiram. Então, o homem jovem, normalmente, é ansiedade ou medo do desempenho. O cara fica, eu vou broxar, ou eu não vou dar conta, não vou conseguir, meu Deus. Então, claro que naquela hora ele não está com tesão, ele está com medo. Mas chega na casa dele sozinho, sapeca uma mariquinha e fica tudo certo. Ô bicho, pirracento, por que você não funcionou lá e agora está desse jeito? Tem que tomar remédio. Tem que tomar remédio. Não é Viagra essas coisas. Tem que tomar remédio para ganhar segurança, confiança, pé no taco e fica bom. Os mais velhos, em alguns casos, têm isso também, essa preocupação, essa insegurança. Mas a maioria é porque está com diabetes, ou teve algum procedimento prostático, ou está hipertenso, ou acontece muito, pessoas mais velhas que arrumam, ficam viúvo, ou enfim, casamento degringolou e arruma uma menina, um pitelzinho de tão linda, e ele quer comparecer 3 vezes por semana, 2 vezes por sessão, e claro que ele não vai conseguir isso, mas aí ele, mas eu queria, doutor Sérgio, porque ela é maravilhosa, e eu só consigo uma vez a cada 15 dias, quer dizer, ele está fazendo uma coisa normal e natural, mas ele quer mostrar um serviço. Aí você tem que
jogar explicando com cuidado, porque senão você ferir a vaidade do cara, ele vai embora puto. Fala, não, cara, você tá velho. Essa menina de 22 anos, você tá com 76, há uma discrepância de idade, não é por causa de sexo que ela te escolheu. Porque você quer falar o quê? Tá bom. Fica difícil, né? É difícil. Mas quando falamos de sexo, quais fatores atrapalham mais as relações entre as pessoas? Olha, doença. Porque saúde é o perfeito estado de bem-estar físico, mental e social. Então, se você está com um problema de saúde física, você não vai ter um bom desempenho sexual. Se o problema é emocional, você está deprimido, você está com toque, vai atrapalhar seu desempenho. E socialmente, você brigou com a pessoa, você bateu no filho, o vizinho, você está com processo, a polícia não vai ter sossego também. Então, você estando fisicamente bem, emocionalmente bem e socialmente bem, você vai funcionar conforme o seu biorritmo, né? É quantas vezes por semana? Depende, não tem um número, tantas vezes. Você e a parceira, o parceiro, se entendam. O que estiver bom para os dois, está bom para o mundo. Doutor Sérgio, a gente falou até agora basicamente das relações heterossexuais, mas eu imagino que o seu tratamento envolva as pessoas que também são homossexuais e que têm uma sexualidade, outras vezes até o gênero um pouco diferenciado. Essas pessoas, quais são os problemas que elas mais enfrentam durante a procura pelo sexólogo? Por exemplo, o senhor falou aí da impotência. Há também casos de homossexuais, gays, que não conseguem ter um bom desempenho sexual, que o procuram para resolver esse problema. Não há diferenciação de gênero para tratar problemas de ereção, por exemplo? Não, nenhum. Nem ejaculação precoce também não. Então eles não me procuram, doutor Sérgio, eu vim procurar porque eu sou gay. Não, vem procurar porque eu não estou conseguindo. Não estou dando conta do serviço. Tenho desejo e não dá conta. É incapaz. Está broxando. Então, independente de quem é o parceiro ou a parceira, está com esse problema. Doutor, estou com ejaculação precoce. Então, basicamente, é a mesma coisa. Se a pessoa chega e fala, eu estou em conflito, eu não sei como é que fica, eu não sei, aí procura um psicólogo. Eu encaminho para a psicologia. Entendeu? Tem gente que chega e fala, doutor, eu sou casado, tenho filho, não sei o quê e tal. E... poxa, com um colega de trabalho lá e rolou. Você acha que eu sou gay? Não, ponto fora da curva. Isso não significa, a menos que se estabeleça, porque a heterossexualidade e a homossexualidade é um matiz. Vem do preto ao branco, do branco ao preto, com várias tonalidades no meio desses radicais das duas partes. Então, o Papamel, que era vereador lá em Piedade do Paraupeba, Brumadinho, ele fala, uma vez por ano pode. Aí a morte. Não, uma vez por ano pode. Mas é isso, quer dizer, um ponto fora da curva não quer dizer que você tem, não, deixa eu te falar, meu bem, acabou tudo, eu sou gay. Não é assim não. Hoje, na entrevista da semana, estamos conversando com o médico sexólogo, o Dr. Sérgio Almeida. A gente chama um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais com o Dr. Sérgio Almeida. Para se sobressair é importante conhecer os seus pontos fortes e fracos, se preparar bem para cada desafio e entender que visão estratégica e tomada de decisões rápidas te colocam em vantagem para virar o jogo e não deixar a bola cair. Esteja onde você estiver. Para estar entre os melhores, você precisa ousar, ter um grande time e as melhores tecnologias. Você precisa ter a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Novembro é o mês de luta contra o câncer de próstata.
A prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar sua vida. Se você tem mais de 40 anos, consulte o urologista e realize o seu exame de toque. Previna-se. A sua saúde é muito mais importante que qualquer tipo de preconceito. Algumas lutas podem ser vencidas antes mesmo de serem iniciadas. Novembro Azul. Juntos pela saúde do homem. Uma campanha HNSF. Apaixonados pela vida. Novo Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Um grupo de consórcio de até 60 meses com 120 participantes e 2 contemplações por sorteio todos os meses. Ele é perfeito para quem precisa de autonomia para planejar a aquisição de caminhões. A partir da 6ª parcela paga, você pode antecipar a conquista do seu caminhão com a opção Pontual, uma operação em parceria com a instituição financeira. Funciona assim. No 6º mês do plano, se você não foi contemplado no sorteio, basta antecipar 18 parcelas para completar 24 parcelas pagas e assim adquirir o veículo. Se você pagar até a 24ª parcela e não for sorteado, você pode optar pela antecipação do caminhão a qualquer momento, sem pagar nenhuma parcela adicional. Fale agora com um dos nossos concessionários. Não espere a sorte acontecer. Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região. Jornal da Manhã Patos. Estamos de volta, Classificados Tintim. Classificados Tintim, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, vender e comprar com toda a segurança. Classificados Tintim, anunciou, vendeu. Telefone 3821-1133. Doutor Sérgio, existe um descompasso entre a legislação jurídica e os fatos com relação à iniciação sexual no Brasil, enquanto a legislação julga como incapazes os adolescentes de até 16 anos. Na prática, o que se percebe é que nessa idade a maioria já fez a sua iniciação sexual. Qual sua opinião sobre esta situação? Eu entendo que é 14 anos. Abaixo de 14 anos seria estupro. De 14 a 18 seria sedução, que é uma contravenção mais leve. E acima de 18 anos, aí se você for com consentimento, com tudo certo, a coisa rola perfeitamente. Você tem razão, a iniciação é mais cedo do que isso. Mas, normalmente, você não vai judicializar uma questão dessa, a menos que tenha havido com uma pessoa incapaz, que é menor de 14, não pode. Ou agora, não, foi sedução, ele falou, ela falou. Normalmente isso resolve de uma forma mais tranquila. A entrevista da semana com o sexólogo Sérgio Almeida. Fala fácil, fala de maneira descomplicada. Inclusive, ele tem uma participação às quintas-feiras na Rádio Itatiaia, no quadro Falando de Sexo. Há quanto tempo o senhor participa daquele quadro lá na Itatiaia, doutor Sérgio? Eu participo na Itatiaia, deve ter 40 anos. 40 anos, toda quinta-feira. Primeiro eu comecei no José Lino, que é de Patos. José Lino é de Patos de Minas. Barros, da família Barros. Ele é primo da Noêmia Barros, sobrinho do Pico de João de Barros. Isso é o povo antigo, vocês não vão se lembrar. Mas eu fazia, mas no tempo eu era parteiro, então a mulher entrava em trabalho de parto, naquela época não tinha convênio praticamente, era médico particular ou SUS. Então eu ia sempre, doutor Sérgio, estou perdendo água. Na hora do programa, eu falava, tá bom. Aí ligava, a Nair Prata era a produtora, Nair, não vou poder ir. Ah, mas vai dar uma fura na pauta. O que eu posso fazer? Aí eu falei, parei. Aí depois eu voltei daí alguns anos com o Eduardo Lima. E aí eu fui fazer uma entrevista, ele falou, você volta na outra, você volta na outra, você volta na outra. Estou há 40 anos lá. O senhor tem conhecimento de outros programas com essa abordagem em outras emissoras ou não? Não. Quando eu comecei, que era uma coisa mais psicológica e tal, tinha a Marta Suplicy que fazia também. Mas assim, fixo, num determinado horário, numa emissora grande, eu conheço o meu trabalho. Não vejo
Não sei. Mas eu não sei também, porque eu não tenho muito tempo para ficar rodando a mídia, entendeu? Eu vou na Itatiaia, faço meu programa e depois vou trabalhar, vou cuidar da minha vida. Doutor Sérgio, uma questão que envolve uma dúvida muito comum, o senhor inclusive disse aqui que já trabalhou com ginecologia, obstetrícia também. Qual é o período que o casal, depois dos filhos, tem ali de risco de uma nova gravidez? Porque o que tem surgido na internet, agora virou moda, né? Toda hora aparece um casal com 3, 4, 5, 6 filhos. O que faz com que o corpo da mulher esteja de novo preparado para uma nova gestação? O período é curto após o nascimento de um filho? Não há uma regra específica, não. Houve a quarentena, como é que chama? Resguardo. O resguardo padrão, que foi convencionado, eram 40 dias de abstinência sexual. Agora, o amamentar faz com que a mulher não ovule, mas pode ovular. Então, o doutor Elzimar Coutinho, que era da Bahia, que fazia pesquisa muito sobre reprodução, principalmente na introdução da pílula anticoncepcional do Brasil, ele dizia que o normal era a mulher menstruar na primeira menstruação, na menarca, e nunca mais menstruar. Filho mamando, e a mulher tinha 11, 12 filhos. A natureza da mulher era assim. Aí, com a pílula nos anos 60, a mulher separa essa história de gravidez e sexo, e aí as famílias têm 2, 3, 5 filhos estourando. Família de 5 filhos hoje é grande. Na casa do meu pai eram 11, da minha mãe eram 11. Na minha família, na minha geração, eram 5, 6. Hoje é 2, 3. Então houve uma separação de atividade sexual e reprodução. Você está sintonizado na Jovem Pan Patos e esta é a entrevista da semana. Estamos falando sobre sexo. Continue conosco, daqui a pouco tem mais para você. Tem um plano pra viver com mais tranquilidade, levar a vida leve sempre com facilidade. Existe um plano pra você e sua família, sua empresa e funcionário com saúde e alegria. É o plano Unimed. É o plano Unimed. É o plano Unimed. Unimed Patos de Minas. Cuidar de você. Esse é o plano. Novembro é o mês de luta contra o câncer de próstata. A prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar sua vida. Se você tem mais de 40 anos, consulte o urologista e realize o seu exame de toque. Previna-se. A sua saúde é muito mais importante que qualquer tipo de preconceito. Algumas lutas podem ser vencidas antes mesmo de serem iniciadas. Novembro Azul. Juntos pela saúde do homem. Uma campanha HNSF. Apaixonados pela vida. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Aqui no Sicoob Credicop é assim, você tem oportunidades de investimentos rentáveis e muita economia. É ter atendimento diferenciado, porque ser cooperado é fazer parte da cooperativa que está sempre em crescimento e com a máxima solidez. No campo ou na cidade, produtor rural, pessoa física ou jurídica, seja qual for o seu ramo, no Sicoob Credicop você tem as melhores soluções financeiras. Sicoob Credicop, inovar é pensar diferente, sempre ao seu lado. Ei, você está ligado nas novas delícias que a Copatos preparou para você? As bebidas lácteas chegaram para conquistar seu paladar e o seu coração nos sabores chocolate, cappuccino e milho verde. Cremosas, leves e ricas em cálcio, são a opção perfeita para deixar seu lanche ainda mais especial. Não deixe de saborear essas novidades. Visite uma das lojas de leite e derivados da Copatos ou supermercado mais próximo de você e experimente. Essa é a Copatos, sempre presente. Jornal da Manhã Patos.
Classificados Tintim, 30 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, vender e comprar com toda a segurança. Classificados Tintim, anunciou, vendeu. Telefone 3821-1133. Estamos de volta com o Sérgio Almeida. Doutor Sérgio, me conta aqui uma curiosidade. Tem muita gente que está ouvindo agora a programação da Jovem Pan e está pensando assim, gostei desse negócio, vou procurar o sexólogo. Mas é caro fazer um tratamento para recuperar o prazer sexual? Não, não é caro, não. Não é caro, não. Tem hoje essas clínicas que estão voltando ao assunto, a maioria absoluta são homens. Tanto no meu consultório, como eu sei nessas clínicas que cuidam de disfunção erétil. São homens. Então, eu, por exemplo, eu peço que a pessoa manipule a medicação que ela vai tomar. Eu dou a receita e ela vai manipular na farmácia, que haja manipulação. Essas outras clínicas, elas entregam o remédio já manipulado. Então, fica mais caro. Entendeu? Agora, não é caro, porque não é uma coisa que você... Já houve um tempo, quando não tinha medicamento, que era na base da psicoterapia, que você fala, volta semana que vem, volta semana que vem. E era uma coisa absurdamente frustrante, porque a pessoa voltava e falava, e aí? Nada. Não está funcionando. Meu Deus do céu, saí do consultório, volta semana que vem. Dureza. Quando era na base só da psicologia, exercícios que eram preconizados, não funcionava. Tinha até um exercício que era a pessoa, os dois, massagearem com um creme hidratante o corpo todo. E a gente falava, mas não pode penetrar. Isso para afastar a obrigação, a pessoa sentir aquele dever de ter que transar e não ficar com aquele medo. Resultado na semana, doutor, obedecemos no pé da letra. Meu Deus do céu, não era para ter obedecido. Mas obedeciam. Então, agora hoje é fácil. Hoje você resolve com 2 palitos, pronto. Sérgio, consumo de álcool e outras drogas atrapalham o desempenho sexual? Atrapalham muito. Toda droga atrapalha. Tem muita gente, por exemplo, quando você toma 2 doses de uísque ou de pingo, do que for, ajuda um pouco, porque te dá aquela euforia, você fica mais extrovertido. Mas você tomou a 3ª, a 4ª, aí você já começa a ficar com o seu sistema motor comprometido, já começa a falar enrolado, então começa a cair dentro da sua mão, como é que você vai ficar bom? Acha que está um espetáculo, fica ousadíssimo, né? Falar cada coisa, agora nós vamos fazer. Mas não faz nada. Tonto não faz nada. Outras drogas, cocaína é vasoconstritora. Tem gente que acha, não, eu tomo cocaína e eu viro um fenômeno. Para ele, para a companheira, é um fracasso. Não ajuda nada. Nada. O senhor disse algo interessante a respeito da relação dos casais. Para a companheira foi um fracasso. Hoje as mulheres reclamam muito da ausência do prazer sexual. Inclusive até uma pesquisa bastante conhecida que diz que mais da metade das mulheres brasileiras nunca tiveram um orgasmo verdadeiro. É culpa dos homens que não sabem transar ou realmente as mulheres têm que procurar o senhor para tentar descobrir alguma coisa que está fisiológica errada com o corpo? Não, a mulher ela é menos responsiva, mesmo com relação ao sexo. Na Idade Média, com a Inquisição, com aquelas coisas, e por causa de Eva, a mulher era considerada uma bruxa, uma coisa demoníaca. Cuidado com o bicho. E aí eles eram uma coisa, a perseguição sobre o sexo feminino com relação à droga. Achava que elas eram corruptoras, que elas... Na Índia, até hoje, tem normas desse jeito, que um rapaz não pode ficar sozinho com uma moça. Se ele for ficar, tem que levar uma vela, para não ficar ele e ela. Mas a verdade é que a mulher, porque o sexo para a mulher é um investimento muito mais pesado que o homem. Ele vai lá ter um orgasmo, tchau. E ela pode sair dali grávida. E
Uma gravidez, ela vai tirar uma mulher pelo menos 5 anos, ela vai ter que estar cuidando daquela criança. Então a mulher ela é mais seletiva, ela é mais cuidadosa, ela é mais zelosa, ela reprime mais. E na hora da resposta, 30% das mulheres têm um padrão como o nosso. Na maioria das vezes não tem problema de ter orgasmo. Tem mulher que eventualmente goza, mais 30%. E 40% nunca tem orgasmo, apesar de ter prazer. Gosta do desejo do homem, gosta de ver o macho afim dela. Largos de prazer, mas não aquele grande orgasmo. E não tem. No século XIX, 1800 e qualquer coisa, eles recomendavam a ejaculação precoce, para que o homem não despertasse na mulher o desejo, o prazer pelo sexo. Porque senão ele não ia dar conta. Porque para elas era fácil. E aí tem que ser rapidinho. Tem que ser chegar, não sarra nem nada. Chega, faz o seu serviço e vai embora correndo. Aí atrapalhou tudo, né? Vamos ver, esperar um pouco mais de tempo. Porque quando você vê a história, você vê 3 séculos, você acha que, 3 séculos são 300 anos. Uma coisa assim, impensável para nós que somos programados. Hoje, a nossa vida média é 70 anos. Em 1950, eram 42 anos. A vida média da pessoa, do brasileiro. Então, quando você pensa 300, 400, 500 anos, a idade média durou 700 anos, é coisa pra caramba. Caramba mesmo. Muito bem, a gente continua aqui no Jornal da Manhã Patos com a entrevista da semana com o Dr. Sérgio Almeida, que é patense, médico sexólogo. Nós vamos para mais um rápido intervalo e já tem mais na entrevista da semana. Se você quer navegar com a Huawei, venha se conectar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar. Tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta. Huawei Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato, 34 3818 8100. Depois que ele chegou, o desempenho foi lá no alto. No início a gente achava que ia ser difícil de lidar. É estratégico. Você não vai acreditar, mas ele é bem flexível. É forte na análise dos indicadores para tomada de decisões. Agora a gente tem certeza que os resultados virão. Não, não é sobre mim não. É sobre a Sankhya. Para estar entre os melhores, você precisa ousar, ter um grande time e as melhores tecnologias. Você precisa ter a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Desafios separam pessoas comuns de pessoas notáveis. Só quem consegue transformar conhecimento em oportunidade alcança o lugar de protagonista da sua própria história. Vestibular 2023 Unipam. Sua vida merece uma história de destaque. Inscrições pelo site vestibular.unipam.edu.br. Prova dia 11 de dezembro. Unipam. Educação que transforma. A melhor escolha para a sua vida financeira tem que ser muito mais que um banco. Aqui no Sicoob Credicop é assim. Você tem oportunidades de investimentos rentáveis e muita economia. As menores taxas do mercado, rapidez e tecnologia nas suas transações. Para cada momento da vida, há sempre uma agência do Sicoob Credicopa para abrir novas oportunidades e cooperar com os nossos sonhos. Sicoob Credicopa. Inovar é pensar diferente, sempre ao seu lado. Jornal da Manhã Patos. De volta na entrevista da semana, junte sabor, tradição, leveza e uma comida deliciosa. Acrescente uma bebida e uma ótima companhia. Se você pensou na comida árabe, acertou. Ankara Culinária Árabe. Veja nosso cardápio pelo Face e Instagram. Pedidos de quinta a domingo pelo telefone 99282-5300. Repita. 99282-5300. Doutor Sérgio Almeida, chegaram algumas perguntas
de ouvintes e também de telespectadores aqui da Jovem Pan Patos, a rádio que virou TV. A primeira delas: doutor, quando eu tomo Viagra, a ereção acontece depois de cerca de 30 minutos aproximadamente, mas não consigo ejacular, ou quando consigo, é com muita dificuldade. Isso é normal? O Viagra não provoca isso, não. Ele facilita a ereção, só. Tem gente que às vezes está com ejaculação precoce e utiliza o Viagra como se fosse para ter o controle ejaculatório. Não tem. Para o controle ejaculatório é outro medicamento. Agora o Viagra facilita a ereção. E para você ter ereção, você tem que estar com desejo. Porque se você tomar o Viagra e for para a oficina mecânica, não vai acontecer absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, se você está demorando, é por algum outro motivo. Aí, bom, você está demorando, vai brincando, vai fazendo, vai, repete. Treinar, treinar, treinar. É como dizem, né? Jogo, jogo e treino é treino, né? Vamos lá. Tem mais pergunta aqui, doutor Sérgio. Diz o seguinte: quando eu uso camisinha, tenho dificuldade de alcançar o prazer. Essa dificuldade é uma situação individual ou o senhor tem relatos de pacientes que têm essa mesma dificuldade? Vou acrescentar na pergunta desse ouvinte: isso não é frescura, não, doutor, para não usar camisinha? Não, não é. Tem gente que realmente tem isso como um certo bloqueio, mas acostuma. Tem um mito que fala, não, é a mesma coisa que chupar bala com papel. Não é. A camisinha de látex, ela é finíssima, ela não diminui a sensibilidade. Mas a pessoa fala, não, a pelo é muito melhor. É verdade, é muito melhor. Mas as consequências também podem ser muito mais severas. Eu sou do tempo que as pessoas falavam, tranque suas cabras que o meu cabrito está solto. Isso era... o cuidado com a procriação era uma coisa... As mulheres que se cuidem. Hoje não é assim mais. Nós temos que nos cuidar o tempo todo. Porque a partir do momento que a mulher engravida de você, ela manda fazer um DNA e você vai ter que responder pela paternidade. Você vai pagar uma pensão alimentar, claro, mas você pode ser também intimado ao juiz por alienação, por afetiva. Você não está dando o afeto, o carinho, o cuidado emocional que a criança precisa. Então, tome cuidado. Fica boneco. Eu tenho um paciente meu, ele era muito rico, e ele estava namorando uma menina. E ele achou que não dava certo, que ela estava louca para casar, e ele não estava a fim de casar, um rapaz novo. Bom, foram transar e ela falou, foram transar? Não, ele foi terminar o namoro. Ela falou, eu queria mais uma vez ir com você ao motel. Vamos. Aí quando chegou, acabou e tal, ela falou, eu posso tirar o preservativo? Eu, pode. Ela tirou o preservativo, correu para o banheiro e jogou lá dentro. Eu falei, agora o que vai ser, doutor Sérgio? Agora não vai ser nada. Você não vai fazer um BO falando, roubaram meu sêmen. Isso é inédito. Esperar ver se ela engravidar. Se o neném for seu geneticamente, você vai ter que responder por isso. Então, olha só, tire você a camisinha, dá um nó nela e joga fora você. Porque se tiver interesse, a mulher te arruma um menino. Doutor Sérgio, agora uma colocação de uma mulher. Diz ela, meu marido adora sexo anal e eu me sinto desconfortável e não sinto o menor prazer. Certa vez, durante a relação, enfiei o dedo no ânus dele e ele quase me bateu. Como explicar isso? Olha, se ele tem prazer e você não, se você é desconfortável, não faça. Não faça. A gente não tem que fazer aquilo que é fora do padrão, não é? Tem muita gente que gosta de coito anal. Se ele gosta e você não gosta, não faça. Se vocês dois gostam, não tem problema, né? Esse colocar o dedo é chamado o famoso fio terra. Aquela região ali, tudo, ânus, vagina, pênis, era tudo uma coisa só chamada uma cloaca lá no embrião. Tudo é inervado pelo nervo pudendo.
Quando você pisca o ânus, o seu pinto mexe. Entendeu? A sua vagina contrai. Então, há um erotismo ali. Mas há um medo muito grande que associa ânus com homossexualidade, o que não tem nada a ver. Então, se eu fazer o fio terra nele, ele, não, que isso, eu não sou gay. E não é uma correlação, eu deixo se você deixar. Não deve ser assim. Se você não gosta, pronto, acabou. Não libera. Doutor Sérgio, mais uma pergunta de mulher que chegou aqui para nossa redação. Meu marido tem uma fantasia de fazer sexo a 3, nós dois e uma outra mulher, mas quando proponho depois de ter um homem em vez de uma mulher, ele não aceita. Eu tenho essa fantasia, proponho só para ver aonde ele vai. Isso é tara? Não, isso não é tara, isso é fantasia. Isso é fantasia. Ele quer, ele pergunta, ele propõe, ou você quer. Quando aceita, o que a gente tem que pensar é que esse tipo de circunstância, quando a gente aceita, quando a gente topa, tem um depois. Não é assim, fez e acabou. Fez e amanhã? Quando a gente olhar um para a cara do outro, como é que faz? Eu tenho, outra vez, experiência de homem convencendo mulher para ir para casa de swing. E ela, não, vamos, nós vamos lá só para olhar. Vão, chegou lá o cara olhando, aquela luz escura, né? Quando finalmente ele viu os vultos, ali. Ele foi olhar para a mulher dele bem aqui, ela já estava cravada de pinto. Não, que isso, né? Senão vamos embora. Não vou embora de jeito nenhum. Saiu de lá às 6 horas da manhã, falou, não vou comprar uma roupa para mim vir a semana que vem. Falou, não vai ter semana que vem. Falei, então você fica em casa, porque eu venho. Cara, doutor, o que eu faço? Minha nossa, passarinho que come pedra conhece o fiofó que tem. Chamou, topou, vai ter que acordar no outro dia. E vai ter que dar sequência. Aí depende do casal. Você está sintonizado na Jovem Pan Patos, este é o sexólogo Sérgio Almeida, patense, que faz sucesso lá em Belo Horizonte, cuidando da sexualidade das pessoas. Você continue conosco, porque daqui a pouco tem muito mais, essa conversa está muito agradável, não saia daí. Porteira Rural, agora em novo endereço, na Avenida Marabá 1100, logo após a antiga UPA. Um ambiente maior, mais confortável, estacionamento amplo, com atendimento e a variedade de produtos que você já encontrava. Siga nosso Instagram, @Porteira Rural, para conferir as promoções, descontos e novidades do mundo agropecuário. Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento você encontra aqui. Colégio Equipatos e alegria de saber. Matrículas abertas desde o primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Colégio Equipatos e alegria de saber. Material didático produzido por uma das maiores empresas de educação do planeta. Professores maravilhosos. Resultados inigualáveis. E tudo isso em um ambiente de leveza e felicidade. Pergunte a um de nossos alunos como é estudar no Colégio Equipatos, alegria de saber. Matrículas para novatos a partir de 18 de outubro. Telefone 3823-4422. Novembro é o mês de luta contra o câncer de próstata. A prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar sua vida. Se você tem mais de 40 anos, consulte o urologista e realize o seu exame de toque. Previna-se. A sua saúde é muito mais importante que qualquer tipo de preconceito. Algumas lutas podem ser vencidas antes mesmo de serem iniciadas. Novembro Azul. Juntos pela saúde do homem. Uma campanha HNSF. Apaixonados pela vida. Se você quer navegar com a UOL e venha se conectar, seja na TV, no PC ou celular, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar, tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular, eu sei que tu gosta. Uai Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato, 34 3818 8100. Jornal da Manhã Patos.
Atenção, pessoal do campo, a vacinação contra a febre aftosa é agora, do dia 1º ao dia 30 de novembro para bovinos e bubalinos de todas as idades. Por isso, se você não larga a mão de cuidar bem dos seus bois e bezerrinhos e do lucro dos seus negócios, você ainda não pode largar mão de vacinar seu rebanho. É o governo presente contra a febre aftosa. Governo de Minas, governo diferente, estado eficiente. A Jovem Pan Patos volta com a entrevista da semana. Hoje temos a grata satisfação de entrevistar o médico patense sexólogo Sérgio Almeida. Doutor Sérgio, diz um ouvinte, meu pênis é pequeno e por isso sempre fico constrangido quando vou transar. As mulheres preferem pênis grande? Existe alguma técnica para fazer crescê-lo? Não existe, não existe. Tá pequeno, tá pequeno. Entendeu? Agora, tem uma leitura que se chama transtorno dismórfico corporal. Ou seja, você vê o seu pênis menor do que ele efetivamente é. O micropênis é um pênis que, em ereção, é igual ou menor que 4 centímetros. 4, esse tamanhozinho assim. Isso é o micropênis. E o gigantismo peniano é quando ele é maior que 20. Já tive casos de gente com micropênis querendo aumentar. Não tem jeito, porque ali tem uretra. Tem aquele jogador que fez, que implanta gordura, tem técnicas experimentais, mas não são satisfatórias. E para diminuir, menos ainda. Porque como é que você vai fazer? Você corta a inervação, você tira a irrigação, e a uretra? Como é que você vai fazer? E a glande, que é a chapeleta mesmo, ali, como é que você vai fazer? Então não tem. Aí tem que ver. Agora, se for micropênis, se for um gigantismo peniano, enfim, o ideal seria curto e grosso. Que aí você pega a vagina, movimenta a vagina e estimula o clitóris. Mas se você não tem, é com o que você tem que contar. Doutor Sérgio, recentemente a Jovem Pan Patos chegou a fazer uma entrevista para falar com um assunto parecido, né, com esse, que era sobre os problemas que a pornografia causa na sexualidade das pessoas. E existem vários, né, problemas que são relatados por conta da pornografia. A pornografia representa, de fato, algum problema? Pode, por exemplo, causar impotência, problemas de ereção, ou esses são problemas meramente fisiológicos? A pornografia é um fetiche. Você vê aquilo e se excita vendo aquilo. Existe muito a fantasia, né? Você vê aquele cara e aí você fala, pô, cara, o meu é pequeno. Aí você vê aquele cara ejaculando, você fala, pô, o meu é pouco. Então, isso não é medida, porque aquilo é montagem, aquilo é filme, aquela ereção não é espontânea, aquilo induz através de uma injeção no pênis, e a pessoa fica ereta, aí entra a câmera debaixo da perna, câmera por cima, iluminação, vira tudo, pronto, vai. Aquele orgasmo é um orgasmo também cenográfico. Então aquilo tudo é para fazer jogo, aquilo não é fisiológico, aquilo não é o que ocorre, nem na vida dos atores. E os atores são escolhidos, não é porque eles têm uma fala bonita, é porque tem uma pingola respeitável, senão eles não iriam para o filme. Pornô, de jeito nenhum. Doutor Sérgio, como se encaixam as terapias na sexologia? Quando a pessoa está com um conflito, o que raramente acontece no consultório, eu mando para o psicólogo. Aí, de psicoterapia. As terapias medicamentosas de suporte de ouvir, um ouvido apurado, claro que o médico sexólogo tem que ter. Quando eu comecei, eu fui da ginecologia, estudando psiquiatria, me submetendo à psicanálise, até em Niterói com o Naum, doutor Miguel Naum, descobri organicidade, pulso, pressão arterial, drenagem venosa, resposta neurológica do pênis. Aí a coisa muda de figura completamente. Não é que não há um acolhimento emocional. Tem que ter. Tem que ter. O homem, normalmente, mais uma vez, a maioria dos meus pacientes são homens, muitos chegam no consultório e falam, o senhor sabe? Eu não sei. Ah, sabe, o senhor sabe.
por que eu estou aqui? Sabe? E eu não sei. Ainda que eu desconfie, eu, enquanto médico, eu não sei. Ele tem que me falar. É preciso que ele fale. E aí, para falar? Ou então você vai voltar aqui para falar. Porque sem falar eu não posso atuar. E tem outra coisa, o cara chega e fala, vim porque não estou conseguindo. Você penetra? Porque se conseguir penetrar, está resolvido, não tem problema. Penetro! Às vezes a mulher dele está lá, né, fala assim. Você penetra? Penetro. É um pouco difícil, mas penetra, mulher. Tem dificuldade. Ajoelhou na porta? Não adianta. Tá com disfunção erétil. Mas ele engorda um pouco, ele fica meio zonzo. Não é suficiente. Não, ele penetra, mas eu queria que ele trincasse. Não é suficiente. Você fez uma ereção capaz de penetrar, perfeito. Você não tem nada. Agora, na entrevista da semana, Jogo Rápido. Doutor Sérgio, o senhor está no Jogo Rápido, um quadro da entrevista da semana, onde nós vamos te dizer uma frase ou uma palavra e o senhor devolve uma resposta curta e direta para a gente. Vamos começar com um lugar para não deixar de visitar. Ouro Preto. Prato preferido. A massa da Benedita, que é feita em Patos, pela Amanda. Muito bom. Um filme. Blow Up, do Antonioni. Bárbaro, me marcou muito quando eu era rapazinho. Muito legal. Do Orson Welles. São os dois filmes. Um livro, doutor Sérgio? A Bíblia. A Bíblia. Espetacular. Espetacular. Está tudo escrito na Bíblia. Tudo. Um hobby. Pintar. Adoro pintar. Quando eu tenho tempo livre, eu pinto quadros. Porcelana, pinto, adoro. Patos de Minas. Terra nutriz, poente avermelhado, se ondulem afagos maternais. Cidade maravilhosa, modificada demais, né? Mas uma saudade sem tamanho, sem tamanho. Doutor Sérgio, é um prazer recebê-lo na entrevista da semana aqui na Jovem Pan Patos. Muito obrigado. Antes das despedidas do senhor, eu gostaria que o senhor deixasse os contatos do senhor aos nossos ouvintes e telespectadores. Quem sabe algum telespectador, ouvinte, queira procurá-lo, queira se consultar com o senhor, né? Então eu gostaria que o senhor deixasse os contatos para os ouvintes e espectadores da Jovem Pan Patos. Olha, o telefone eu fixo no consultório é o 3222-7396. Repita. 3222-7396. É o prefixo 31. Tá muito bem, muito obrigado, doutor. Um excelente fim de semana para o senhor. Obrigado. Eu queria mandar um abraço para Patos, meus amigos, minhas amigas, um abraço. Muito obrigado, Saulinho, pelo convite. Que bom. Patos de Minas, está aqui, ó, guardadinho no meu coração. Abraço. Encerramos por aqui a entrevista da semana. Muito obrigado pela participação, doutor Sérgio. E você tem um ótimo final de semana. Continue ligado na número 1 do Brasil e também de Patos de Minas. Bom dia e até segunda-feira. Colégio Equipe Patos, com você nos momentos mais importantes. HNSF, apaixonados pela vida. Cicobi Credicopa, a nossa cooperativa de crédito. E Unipam, educação que transforma, apresentaram
Jornal da Manhã Patos. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Redação Flávio Souza. Reportagens Gustavo Galvão. Oferecimento Coopatos. Com Coopatos tudo fica mais gostoso. Laboratório Carlos Chagas. Sempre ao seu lado. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz. Sankia, liberdade para evoluir. E Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Jornal da Manhã Patos.